Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero trazer um vídeo também diferente do que a gente costuma trazer, que é bastante de tutorial, né? E quero falar um pouco de dicas e estratégias que você pode utilizar para conseguir ler mais livros mesmo tendo pouco tempo. Então são estratégias que eu mesmo utilizo e aí você vai adequando na sua realidade. Não é em ordem de melhor para pior. Vou passar aqui conforme eu fui lembrando, eu anotei aqui algumas coisas para eu não esquecer, em tópicos, e aí eu vou comentando em cima. E falando um pouco de como eu faço, mas aí você vai vendo o que daria para fazer na sua vida. Vou falar um pouco também de dica em geral que você poderia ler mais, não necessariamente livros, você pode ler outras coisas, artigos, de repente artigo científico, que você prefere ler artigo científico ao invés de livro, então você adota um estilo que também pode te ajudar, ou artigo comum, ou coisas que você preferir ler aí, tá bom? Então é isso, vou falando aqui aos poucos, não sei quanto tempo vai ficar esse vídeo, não vou ficar com foco em criar um vídeo curtinho, meu propósito aqui é te entregar valor, se precisar ficar um pouco mais de tempo, vamos ficar e falar um pouco mais, nem que você assista picado, aperte pause e volte aí para o vídeo. Beleza? Ah, e se você acha que eu vou falar de leitura dinâmica aqui, não vou, tá? Não é minha especialidade, eu ainda estou aprendendo sobre leitura dinâmica, eu vou dar dicas que são muito mais fáceis, na minha opinião, do que a leitura dinâmica. Não que a leitura dinâmica a gente não possa aprender e começar a aplicar, só que leva um tempo para você acostumar e tudo mais. Essas dicas eu acho que são muito mais fáceis de aplicar e se você depois aprender a leitura dinâmica, vai melhorar muito sua vida, né? Então é isso. Eu sou o Tarso, caso você ainda não me conhece. E se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, que aqui eu falo um pouco também de educação, da gente se desenvolver mais nessa área, desenvolvimento pessoal um pouco também, mas bastante focado em tecnologia para o nosso dia a dia, trabalho, fins domésticos e tal. Tá bom? Então se você tiver interesse, se inscreve aí no canal que vem mais conteúdo aí pela frente. Então simbora. Bom, primeira coisa, na minha visão, que é bastante útil, é a gente agendar horários. E o agendar não precisa ser tão rígido, porque o nosso dia a dia muda, às vezes a gente não consegue colocar naqueles horários, mas alguma coisa que a gente tenha um compromisso com a gente diário ou pelo menos 3 vezes na semana, que eu já considero muito útil, mas se conseguir diário a leitura de algum livro, eu acho muito bacana. Então, algumas coisas que dá para a gente fazer nessa questão de agendar horários. Você pode começar tendo uma rotina matinal que te proporcione esse espaço para você ler livros. Então, eu posso falar isso mais para frente, se vocês tiverem interesse sobre como construir uma rotina matinal que te gere muito valor, te dê energia, um monte de coisa, que você consiga mais tempo. Tem livros muito bacanas sobre isso, então eu posso falar sobre o tema se vocês tiverem interesse, deixa aí nos comentários. Mas a ideia é, você pode começar o dia lendo. Não precisa ser necessariamente a primeira coisa que você faça, mas uma das primeiras. Então, vamos supor aqui que você queira acordar, fazer a sua higiene básica, às vezes você quer fazer sua meditação, seu yoga, alguma coisa do tipo, ou exercícios básicos, que muita gente faz isso de manhã, antes de começar a trabalhar e tal, você quer fazer isso também, e você pode separar um tempo para sua leitura. Aí, o tempo que você tem depende de você. Então, pode ser, você só tem 5 minutos? Às vezes, de você colocar esse hábito de 5 minutos ler um pedaço de um livro, seja uma ou duas páginas, já é transformador, melhor do que não ler nada, tá? Então, comece com 5 minutos, se você não tem mais tempo. Mas adote isso, todos os dias vou ler 5 minutos antes de começar o meu dia. Já é alguma coisa bacana. Então você pode fazer isso. Às vezes não é de manhãzinha, é no meio da manhã, faz isso no meio da manhã. É no meio da tarde, quando você de repente acaba de... No meio da tarde não, é depois do seu almoço, por exemplo, faz isso nesse horário. Ah, é só depois do expediente, me sobra um tempinho? Faz isso também. Então algumas dicas também que eu gosto. Eu gosto de deixar os livros mais pesados, mais técnicos, coisas do tipo, para o período da manhã, da tarde ou o começo da noite. Porque não vai bombardear nossa cabeça na hora que a gente vai dormir. Então, na hora que a gente vai dormir, eu gosto de utilizar livros leves. Livros de espiritualidade, autoconhecimento, pode ser um pouco alguma coisa de comunicação, de viagem,
Depende o que você considera leve. Coisas positivas também, às vezes ler frases, ler poesia, ler coisas leves. Pode ser romance também, um livro de ficção, mas um romance mais leve também, não um romance muito violento, coisas do tipo. Então, eu gosto mais dessa linha de coisas mais leves de noite para eu ir dormir e baixando a energia, né? Então, aquele momento que você quer ir baixando a energia, vai baixando a luz e tudo mais, você leia coisas mais leves também. Tá? Então esse já é um bom ponto. Se você marcar com você mesmo, um compromisso com você mesmo, que todo santo dia, ou pelo menos 3 vezes na semana, você vai ler determinado livro, isso já é importantíssimo e já vai ser um bom ponto de partida. Porque você vai ter esse compromisso com você. Você pode colocar na sua agenda, se você quiser, se você julgar necessário, na sua agenda digital, na sua agenda de papel, o que você preferir. Nem sempre tem necessidade. Dá para você lembrar disso porque livro é mais fácil de você lembrar que você vai ler todo santo dia ou a cada 2 dias e tudo mais, tá? Beleza, essa já é uma dica básica, mas essencial na minha visão. Outro ponto importante agora. Carregue sempre um livro com você. Se você tem carro, fica mais fácil deixar um livro ali com você. Se você não tem, se você usa muito transporte público, e isso para mim foi muito vantajoso quando eu usava muito transporte público, por exemplo, quando eu ia à faculdade, quando eu era bem mais novo, eu lia muito no ônibus, porque o meu trajeto demorava, eu acho que em torno de 1h30, 1h e alguma coisa para eu chegar até a faculdade. Então eu carregava livros e eu via que eu consumia demais esses livros, às vezes livros muito grossos assim, eles iam rapidinho, porque o tempo que eu ficava ali eu ficava lendo. Eu particularmente não gosto de ler em carro, porque às vezes em carro eu não sei porquê, eu acabo ficando mais tonto do que quando eu leio em ônibus ou metrô. Então depende, se você consegue ler, eu vi já pessoas que leem bastante em carro, não sei se acostumaram ou se nunca tiveram esse problema, mas conseguem ler em carro. Eu nunca consegui, mas eu nunca pratiquei muito de falar, vou me acostumar, né? Porque depois eu passei a usar carro dirigindo, então já não rolava mais. Mas tem gente que anda muito de carro por aí, de Uber e tudo mais, e consegue ler em carro. Então, carregue sempre um livro com você. Se você não tem o costume de ter uma bolsa, uma mochila, passe a ter. Primeiro, porque eu acho fundamental você carregar sempre uma água com você e alguma fruta, alguma comida básica, assim. Isso eu considero básico, tá? Então, você carrega um livro também com você. Não precisa ser um livro gigante, mas algum livro que te mova, que você tem interesse em ler ali, alguma coisa do tipo. Nem que seja se você quiser carregar só os pequenos ou aqueles livros pockets, também pode ser, mas pelo menos você vai ter algum livro ali, tá? Então, tenha isso em mente. Sempre tenha um livro. Por quê? Você está ali esperando, por exemplo, para ser chamado no médico, no dentista ou qualquer coisa do tipo, você foi ao cartório, você está com um livro ali na mão, você lê pelo menos 1 ou 2 páginas. De 1 ou 2 páginas você vai indo, você vai ver que você lê bastante, tá? Eu costumo adotar essa prática até quando eu estou fazendo exercício, tá? Mas eu vou falar disso também um pouco mais para frente, quando eu falar de uma outra dica. Aí eu junto tudo, beleza? Outra coisa, então, tenha livros digitais no seu celular. Tá? Tem várias formas de conseguir livros digitais aí, livros que outras pessoas compraram, te emprestam, o que for, ou você mesmo consegue, tem vários livros gratuitos por aí, tem aplicativos, já falamos de aplicativos aqui, que é como se você pegasse emprestado o livro e você tem acho que 15 dias para ler aquele livro e você pode pegar emprestado de novo, se ninguém pedir e tudo mais, ou alguma coisa do tipo. Dá uma olhada no nosso vídeo aí, se eu não me engano, eu não me lembro o título do vídeo, mas tem um vídeo aí falando de como ler livro no seu celular de graça, tá? E são vários livros bacanas. E se eu não me engano, é da prefeitura isso, tá? Então é gratuito da prefeitura, você consegue ler vários livros legais. Então tenha livros digitais no seu celular e agora uma outra coisa, tenha o aplicativo fácil de acessar dentro do seu celular. E o que eu digo fácil de acessar? Na primeira página, que ao invés na primeira página do seu celular você deixar ali as suas redes sociais, você deixa o livro e deixa as redes sociais mais escondido numa outra página que você, quando bater aquela impulsividade de às vezes só clicar em algum aplicativo, você vai clicar no aplicativo do livro. Nem que você leia um parágrafo, meia página, 1 página, 2 páginas.
você vai ver que esse costume vai te fazer ler muito mais livros, tá? Então, tenha o aplicativo fácil de você clicar e deixando as redes sociais difícil de você clicar. Então, o aplicativo do livro, existem vários, você pode ler às vezes em PDF mesmo, então você vai ler ali no Adobe Acrobat Reader, você pode ter ele no seu celular, mas você pode ter outros aplicativos de livros aí. Podemos falar sobre isso também, se você tiver interesse em aplicativos para ler livros no seu celular, deixa aí embaixo que a gente traz esse tipo de conteúdo também, tá? Então, beleza. Tenha livro no seu celular e tenha o aplicativo fácil. É aquela coisa de construção de hábitos. Deixe as coisas que você quer construir fáceis e deixe as coisas que você quer diminuir difíceis. Então, se você quer diminuir um pouco a rede social, deixa ela difícil de acessar. Se você quer facilitar alguma coisa, se você quer adotar um determinado hábito, deixa ele fácil de você fazer, tá? Outra coisa, tenha livros digitais no seu computador e também fácil de acessar. Então você pode criar um atalho, não precisa jogar ele na área de trabalho, você pode criar um atalho na área de trabalho, deixa ele onde você preferir, guardar, de repente você cria uma pasta de biblioteca, eu costumo fazer isso, tem uma pasta de biblioteca onde eu coloco um monte de livro, que aí é agora a outra parte, que você crie uma pasta que serão seus próximos livros. Então você pode deixar tudo ali, os próximos, você pode ter pastas diferentes, por exemplo, uma biblioteca toda sua, tá toda a sua biblioteca ali, e tem uma pasta diferente que estão, ou dentro da biblioteca, tem uma pasta ali escrito próximos livros, próximas leituras, coisas do tipo. Então você deixa ele ali e de preferência deixe na ordem que você pretende ler depois. Então, o livro que você está lendo, você cria um atalho na área de trabalho. Os outros livros, eles ficam nessa pasta de próximas leituras e você já sabe, terminou um, você já vai começar a abrir o outro, já vai criar o atalho na sua área de trabalho, vai trocar o atalho e pronto, vai ficar fácil. Então, quando você estiver ali, às vezes no seu computador, você querendo dar um tempo de alguma coisa, você vai lá e abre o livro. Muitas vezes, quando a gente está no computador ou no celular, surge um leve desconforto de alguma coisa, que às vezes a gente não sabe o que é, e a gente quer nos distrair. E às vezes esse distrair pode ser abrir um livro e ler um conteúdo completamente diferente. Então você está ali fazendo uma planilha, está cansado, quer se distrair, ao invés de você pegar e ver rede social, um monte de tranqueira que fica pipocando ali para você, um monte de gente tentando te vender um monte de coisa, você vai e dá uma clicada ali, nem que você veja a rede social depois, mas você deu uma clicada ali no livro, leu uma página, pronto, agora você abre a sua rede social. Você vai ver que você leu um conteúdo bom e aí depois você vai porque aquela coisa tensa de rede social. E quando eu digo tensa de rede social, não é nem que a gente segue porcaria, às vezes a gente segue coisas boas. O problema é que muitas coisas, mesmo quando elas são boas, nos satura, a gente fica cansado rapidamente. Então você imagina você passando o feed com um monte de coisa de espiritualidade, coisa de investir dinheiro, coisa de melhorar o relacionamento, tudo bom, pessoas bacanas que você segue, tudo mais, mas é um monte de coisa de informação te bombardeando, isso cansa, tá? Então primeiro vai no livro, abre ali, dá uma lida rápida, nem que seja de uma página se você não tem mais tempo, depois se você quiser só dar uma fuçada lá na rede social, você vai e abre a rede social, mas você já fez a sua parte, sabe? Fez o mais importante para você, o que vai gerar mais valor para você. E você vai ver que muitas vezes quando você começa uma página, você quer ler a segunda. Mas depois a gente pode falar mais disso. Legal. Então você tenha livros no seu computador também. O mesmo livro, tá? Então se você está lendo ele, tenha o mesmo livro no seu celular e no computador. E aí facilita, então você já vai sabendo mais ou menos em que parte você está, você já consegue fazer isso aí. Se eu não me engano, às vezes tem até aplicativo que facilita isso, essa coisa de sincronização. Posso ver isso para vocês depois se vocês tiverem interesse. Eu mesmo não tenho, tá? É nada de um aplicativo que faz essa sincronização, mas eu posso ver se você tiver interesse, se tem alguma coisa. De repente tem e gratuita, facilita bastante a nossa vida. Legal, o que mais? Na minha visão, se você tiver condições financeiras, tenha um Kindle ou algum outro leitor digital da sua preferência, tá? Eu gosto bastante do Kindle, eu tenho o Kindle e eu tenho ele há bastante tempo. Inclusive tem um vídeo aí no canal que já tem
não sei quantos anos tem ele aí, que eu falei como eu comprei mais barato. Na época estava promoção de um monte de coisa, juntei várias promoções, desconto de não sei do que, deu muito mais barato. Claro que hoje ele está mais caro porque tudo encareceu. Mas mesmo assim eu acho que vale muito e eu posso falar de Kindle depois. Pretendo até trazer um conteúdo de vantagens e desvantagens do Kindle, porque não é tudo maravilha. Qualquer leitor digital não é tudo mil maravilhas. Comparação de Kindle, leitor digital com livros físicos, o que é melhor, pior, vantagens e desvantagens. Então também, se você tiver interesse, deixa nos comentários que eu posso trazer. Se tiver alguma dúvida, alguma questão, alguma pergunta que você gostaria de comparar alguma coisa, também deixa lá, porque aí eu vou lembrar das dúvidas das pessoas e na hora que eu fizer esse vídeo do Kindle, eu respondo essas coisas, eu mostro e tal, tá bom? Então tenha um Kindle. O Kindle, ele cabe trocentos livros. Mesmo o meu, se eu não me engano, é um dos que tem... o meu é o Paperwhite, tá? Mas eu acho que é o que tem menos capacidade entre eles. Acho que dava para comprar um que tinha mais capacidade. Não lembro como é que está o Kindle agora, mas eu acho que tem a versão menos capacidade e mais capacidade. A minha é com menos e ainda assim cabe milhares de livros. Então eu acho muito bacana. E aí dá para você carregar o Kindle para vários lugares. Você vai viajar, você carrega o Kindle. Você vai ali em algum lugar, você põe ele na mochila, é mais leve do que um livro. Às vezes o livro que você está lendo é grande, é pesado, é desconfortável ficar carregando. Você põe o Kindle, é mais leve. Claro que, em termos de Brasil, a gente tem que tomar cuidado com roubos. Kindle é mais caro do que um livro e tudo mais. Mas eu acho que vale, dependendo de onde você circula e tudo mais. Aliás, o Kindle ele permite que você pegue livros de fora e coloque dentro dele. Então não precisa só comprar o livro pela Amazon e tudo mais. É possível ter o livro, às vezes você tem aí já o livro para você, às vezes de alguma outra coisa, de repente livro da sua faculdade em PDF, se você quiser, você pode converter e colocar lá dentro do Kindle, tá? Então é alguma coisa do tipo assim. Inclusive, se eu não me engano, muitas faculdades eles têm até biblioteca deles, digital, que é possível ler um monte de livro. E eu acho que tem aplicativos deles também. Então dá uma olhada se você está fazendo faculdade, dá uma olhada se a sua faculdade tem alguma coisa de bibliotecas, de aplicativos. Às vezes eles têm parcerias também com empresas que conseguem livros ou mais baratos ou de graça. Então dá uma olhada que isso é bem vantajoso também. Tá? Outra coisa. Tenha uma lista de nomes de livros que você deseja ler algum dia. Não precisa ser a sua lista de próximos livros. Essa sua lista de próximos você já tem. Coloca no máximo ali 10 lista de próximos. Então você já tem uma ordem. Nem precisa 10, pode ser menos. Você já tem uma ordem ali do que você quer ler. Mas tenha uma lista que você vai anotando. Você está lendo alguma coisa? Leu alguma coisa numa revista? Comentário sobre um livro? Putz, estou com vontade de ler esse livro. Vai lá e anota. Anota num aplicativo. O que for. Numa planilha, faz do seu jeito, mas a nota tenha um lugar só, de preferência na nuvem. Então você pode anotar ali no Google Planilhas, por exemplo, cria ali a sua lista e vai anotando um monte de livro. Pode separar por livro, por áreas, tá? Eu gosto de fazer isso, você separa por áreas, vai anotando os livros que você gostaria de ler ali, por áreas. Depois facilita você lembrar dos livros que você deseja ler. Então isso também vai te fazer ler mais livros, tá? Eu acho que aqui já tem bastante coisa e dá para você ainda ter uma dica extra, tá? Essa dica extra que eu vou colocar aqui não tem a ver com livros, mas tem a ver com ler mais e também, de preferência, ler coisas mais úteis. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas leem muito coisa de rede social. Se elas contarem ali a quantidade que elas estão lendo de rede social, daria para ler ótimos artigos, daria para ler várias páginas de livros só num dia, do tanto que ela leu de coisa de rede social, do tanto que ela leu às vezes de Instagram, de WhatsApp, de bobagem, que daria para ela não ler ou ler depois, ler menos e focar no que realmente importa. Então essa dica aqui não tem a ver com um livro, mas eu acredito que é um excelente hábito que você pode adotar para o seu processo de leitura se desenvolver cada vez mais. Que tenha a ferramenta Pocket no seu computador e no seu celular. O que é essa ferramenta Pocket? Essa ferramenta você instala no seu navegador e você instala lá no seu aplicativo, no seu celular como aplicativo.
E o que vai acontecer? Você está lendo ali, está passando pela internet, de repente você está trabalhando alguma coisa, você está fazendo alguma coisa que você não pode parar para ler aquele artigo. E para salvar aquilo, às vezes você não tem um meio de salvar, às vezes você não quer salvar nos favoritos, ele se perde e tudo mais. Você pode só clicar na ferramenta Pocket, ele salva para você. E aí, depois você não está no seu computador, está em qualquer lugar, você pode pegar o seu celular, lembrou, por exemplo, você está ali, sei lá, parado numa festa que está meio sem graça, não sei o que, você não está falando com ninguém ali, está sentado, moscando, o que você faz? Pega o seu celular, abre ele ali, pronto, está o Pocket. Você não quer ler o livro, você abre o Pocket, está ali o artigo que você estava lendo ou queria ler, pronto, você lê ali. Tá? Então isso facilita muito a nossa vida, gera uma dinâmica de você já saber o que você tem para ler. Quando você sabe o que você tem para ler e fácil acesso, você bate o olho ali, clica na ferramenta que você vai usar, né? Neste caso o Pocket, e você já vai abrir as coisas que você quer. Uma outra ferramenta útil também nessa linha é o Feedly. Não sei se é Feedly que fala, Feedly, alguma coisa do tipo. Você consegue seguir várias páginas do seu interesse e aparece um feed de páginas de artigos para você ali. Então você consegue salvar da mesma forma para ler depois, tá? Legal. Então já dei várias dicas aqui para você começar a ler mais livros. E agora eu vou dar algumas dicas de hábitos que podem te ajudar nessa pegada aí também de você se acostumar a ler mais livros. E por que eu estou falando isso? Porque tem muitas pessoas no Brasil que não leem livros. Nada, nada. E não estou falando de pessoas analfabetas ou pessoas na pobreza, não estou falando desta galera que entendo as dificuldades, obviamente. Estou falando de pessoas de classe média, de classe alta, que tem dinheiro, tem pouco, tem médio, não sei o quê. Mas não lê, simplesmente não lê. Não tem o hábito da leitura de livros e mal tem o hábito de leitura de artigos, do que for, tá? Então não tem essa postura que eu considero fundamental para qualquer indivíduo se desenvolver. Né? Nem vou falar os benefícios da leitura aqui para a gente não perder tempo com coisas básicas que qualquer um já deve saber os benefícios da leitura, mas se não souber, deixa aí que eu crio um vídeo só falando de benefício da leitura, do porquê ela é tão importante em várias questões, não só questão de, vou ganhar mais dinheiro, vou crescer na empresa. Não, não é nesse ponto não. Tem vários pontos que dá pra gente falar, tá? Então vamos lá, alguns hábitos que a gente pode adotar que eu considero hábitos inteligentes. Primeira coisa é você se acostumar a ler coisas mais longas. Então você está acostumado a ler pedacinhos em rede social, aquela coisinha que fala no máximo 2.000 caracteres e normalmente fala de um jeitinho meio besta, né? Porque muita gente escreve ali algumas coisinhas daquele jeito meio besta, que não é uma coisa mais estruturada, mais elaborada, com mais pesquisa. Então é um outro tipo de conteúdo. Que eu não estou nem desmerecendo, porque às vezes tem conteúdos bacanas, recortes nas redes sociais, por exemplo, que vale a leitura, mas é diferente de você pegar um recorte de um excelente livro e ler só um trechinho, e você pegar o livro daquele recorte e ler mais, entender o contexto, vai te gerar muito mais reflexões. Então, só ler recortes eu não acho benéfico. Acho benéfico ler recortes, mas só ler recortes eu não acho benéfico. Então, a gente precisa acostumar a ler coisas mais profundas, mais densas, né? E não precisa nem ser o livro inteiro ainda. Se acostumar a ler mais, refletir mais sobre aquele contexto que está escrito. Então vamos lá. Então acostume-se a ler coisas mais longas do que os posts. E isso é costume mesmo. Então você não tem o costume ainda de ler livros, você vai achar isso estranho, pegar e ler um livro. Então comece a ler uma página, 2, 3 e vai indo. Você vai ver que conforme você começa a leitura de uma página, você tem interesse em ir para a segunda. E você vai se interessando bastante a ponto de você não querer parar, mesmo você precisando parar. Tipo, vai começar o meu trabalho. O médico chamou, não queria parar o livro. Obviamente, tenho que parar para trabalhar, para entrar no médico. Mas você começou a mergulhar ali, a sua mente mergulhou ali. E leva um tempo para a gente se acostumar. Por quê? Porque estima-se que o cérebro leva em torno aí, acho que de 20 minutos para ele conseguir focar em algo. Então,
Por isso que distração é um grande problema. Se você está perdido, por exemplo, se está fazendo alguma coisa e alguém te chama, você perde completamente o foco. Para você focar de novo naquele nível que você estava, isso vai levar bons minutos, tá? O que eu quero dizer com isso? Que se você está acostumado ali no dia a dia, a dinâmica do dia a dia, agitada, rede social, falar, ouvir barulho e tudo mais, você conseguir focar num livro não vai ser assim, num segundo. Você precisa imergir um pouco ali, você vai entrando ali um pouco naquela leitura, um pouco naquele livro. Então é aos poucos que você vai entrando na primeira página, aí você vai entrando na segunda, isso vai baixando a poeira e você vai começando a entrar, a mergulhar na leitura. Então isso leva tempo para você acostumar a sair do caos da vida e entrar um pouco na leitura. Então se esforce nessa etapa, se esforce em adotar este hábito porque você ainda não tem, caso você ainda não tenha, claro. E a outra dica é que comece por livros fáceis e livros de temas que você gosta. Livro que já está no seu dia a dia aquele tema. Não importa o que for, se você gosta de moda, leia sobre moda. Vai ler história da moda, vai ler o que você quiser daquele tema. Qualquer outra coisa, gosta de carro, vai ler sobre carro. Mas pega livro, vai tentar entender mais, alguma coisa do tipo. O que for, comece com temas que você gosta. Depois você vai se desafiando, pega livros que são de fato mais desafiadores para pensar. Então se proponha a ler coisas mais difíceis, se dedique a isso. E uma dica, depois eu vou trazer mais dicas de como lidar com coisas difíceis, aprender coisas difíceis, ler coisas difíceis. Mas uma dica rápida, acostume-se a fazer isso em ciclos, por exemplo. Então você vai e depois você vai voltar de novo. Porque na primeira passagem do aprendizado, da aula, da leitura e tudo mais, às vezes é uma informação que você nunca ouviu falar e aquilo gera um nó no seu cérebro. Então você se acostuma com o tema primeiro, depois você volta. Porque às vezes você vai aprendendo algumas coisinhas mais para frente e depois você vai voltar e aquilo vai falar, nossa, peraí, agora isso está fazendo sentido. Tô começando a captar o tema de novo. E você pode voltar algumas vezes, tá? Você vai ver que cada vez que você volta, você aprende mais e de um jeito diferente. Então isso é muito importante. E acho que é isso, né? Já falei bastante coisa, dá para falar mais coisa ainda sobre esse tema de leitura de livros, como conseguir ler mais e tudo mais, mas aqui já tem bastante coisa para você pensar aí no seu dia a dia e adotar hábitos que realmente serão transformadores na sua vida. E eu quis fazer esse vídeo porque tem muita molecada que não está lendo e muitas pessoas mais velhas também. Mais velhas eu não estou nem dizendo de idosos, pessoas do meio da idade, ali 30, 40, 50 anos que não estão lendo nada. Então, eu quero incentivar a leitura porque eu acho extremamente benéfica. Tá? Então, se você gostou desse conteúdo, se você acha que pode gerar valor na vida de outras pessoas também, então curte aí, compartilha para que outras pessoas tenham esse acesso a essas informações e possam mudar seus hábitos também. E se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito, tá bom? Então, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que tenha sido útil mesmo, tendo sido mais denso esse tipo de conteúdo. Ficou um vídeo maior aí, praticamente 30 minutos de conteúdo. Então é coisa pra caramba. Mas vamos ver quem vai assistir. E eu acredito que quem assistir vai sair daqui com bastante valor para sua vida. Tá bom? Então é isso. Eu fico por aqui. Um grande abraço e a gente se vê no nosso próximo vídeo.